Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Nós estamos aqui na nossa série do Guia de Programação C# da Microsoft. Eu sou Ulisses Alves. Nós estamos na página 304 da versão em inglês. Tem versão em português também disponível na descrição desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, da abordagem que nós temos aqui, conceitos da linguagem de programação C# e dos exemplos, se você gostar, dê um like no vídeo para nos ajudar, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar assistindo essa série conosco do Guia de Programação C#. Parâmetros opcionais e argumentos. Hoje nós começaremos a ver esse assunto de parâmetros opcionais e argumentos opcionais na linguagem de programação C#. Uma definição de método pode especificar que seus parâmetros são requeridos, obrigatórios, ou que eles são opcionais. Por padrão, os parâmetros são requeridos. Então, todo parâmetro que você cria em um método ou define em um método em C#, eles são obrigatórios. Quando chamar esse método, é necessário passar esses parâmetros. Parâmetros opcionais são especificados incluindo-se o valor padrão do parâmetro na definição do método. Quando o método é chamado, se nenhum argumento for fornecido para um parâmetro opcional, o valor padrão é usado em vez de um valor qualquer informado, né? Então, parâmetros opcionais, você define um valor ali para o parâmetro no momento que você cria ele, um valor padrão, né? Isso vai dizer aí para o compilador que esse parâmetro ele pode ser informado ou não. Se não for informado, o compilador vai utilizar o valor padrão que você definir na declaração do método. Mas o código que chamar esse método pode passar um valor, outro valor. Então, por isso que é opcional. Você pode informar ou não um valor para o parâmetro, desde que ele tenha sido definido para ele um parâmetro, um valor, né, opcional para esse parâmetro. Um valor padrão para esse parâmetro. O valor padrão do parâmetro opcional deve ser atribuído por meio de dos seguintes tipos de expressões. Então, não é qualquer tipo de expressão que você pode utilizar para definir o valor padrão de um parâmetro, para dizer que ele é opcional. Você tem que seguir essas regras aqui. Tem que ser um desses tipos de expressões aqui. O valor padrão de um parâmetro opcional ele tem que ser constante, tal como um número ou uma string, por exemplo. A gente vai ver exemplos depois, né? Essa expressão também pode ser na forma de new val type, quer dizer, chamando o construtor padrão, né? De um tipo de valor. Aqui ele fala, note que isto invoca o construtor sem parâmetros implícito, né, de um tipo de valor, o qual não é, na verdade, um membro daquele tipo. Então, você vai praticamente passar aí por padrão, ou um parâmetro, um valor, né, opcional para o parâmetro, que vai ser um tipo de valor inicializado com os valores padrão aí de cada um dos seus membros. A terceira forma de se passar um parâmetro opcional, um valor, né, default para um parâmetro opcional, é uma expressão no formato default, e aí você passa o tipo do tipo de valor. Então você diz default e passa o tipo de valor aqui. Se for int, por exemplo, o valor padrão de int é 0. Então é a mesma coisa de você definir 0 aí como um valor padrão para um parâmetro opcional inteiro, por exemplo. Se um método incluir tanto parâmetros opcionais como também parâmetros obrigatórios requeridos, os parâmetros opcionais são definidos ao final da lista de parâmetros, depois de todos os parâmetros requeridos. Então, se pelo menos um parâmetro aí for definido como opcional, ele tem que estar no final da lista de parâmetros. Você não pode definir um parâmetro opcional e depois definir um parâmetro obrigatório. O compilador não vai permitir, vai produzir um erro. Nós não vamos executar um código aqui ainda nessa primeira aula sobre parâmetros opcionais, mas tem aqui um exemplo de um método que define um parâmetro obrigatório
e 2 parâmetros opcionais. Aqui nós temos uma classe de exemplo aqui, options, opções, né? E aqui um exemplo de método que recebe, né, parâmetros aí opcionais e define 3 parâmetros. O primeiro é requerido, é do tipo inteiro. Ele é requerido ou obrigatório porque não definiu nenhum valor padrão para o parâmetro, aqui na definição do método. O segundo parâmetro, ele é opcional devido a estar sendo atribuído para ele aqui um valor padrão, int, default int, vai ser 0, né? Como a gente acabou de dizer. Int, optional int igual, aí dá o valor padrão do parâmetro. Então, aqui, nesse caso aqui, nós definimos um parâmetro opcional chamado optional int. Se não for passado nenhum valor para ele, ele vai ter o valor padrão de um inteiro, que é 0. E o terceiro parâmetro também é opcional, já que depois que você começa a definir um parâmetro opcional, o restante todos têm que ser opcionais, né? É uma descrição que, se não for informada, vai ter o valor de optional description. Se for informado, você pode passar qualquer texto que você quiser aí como parâmetro, como valor para esse parâmetro. Já que é do tipo string, vai aceitar qualquer texto. Mas se não for passado nada, ele tem um valor padrão aqui e por isso ele é um parâmetro opcional. Ele permite assim você informar ou não um valor para esse parâmetro. Se você informar, ele vai ter aquele valor que você informou. E aqui dentro vai imprimir o valor que você informou. Certo? Console write line. E aí vai imprimir aqui a descrição, vai dizer se é obrigatório ou não, essas coisas aqui. Se não for informado, vai ter esse valor, optional description. Se for informado, vai ter o valor que você informou. Depois a gente vai ver um exemplo prático aqui, rodando mesmo. Aqui nessa primeira aula foi só uma introdução, né, a parâmetros opcionais e argumentos opcionais na linguagem de programação C#, uma visão conceitual introdutória aí. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê um like, se inscreva no canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C# conosco. Deixe seu comentário se tiver dúvidas e compartilhe com seus amigos que têm interesse em desenvolvimento de software na plataforma .NET. Obrigado por assistir, abraços, até o próximo vídeo.